Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós estamos começando mais um devocional nesse domingo, iniciando mais um dia do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos esperar mais um tempinho, ver se mais alguém aparece e nós iremos iniciar o nosso devocional, tá bom? Enquanto isso, eu quero lembrar os irmãos que hoje nós teremos culto normal, tá? Nós teremos culto normal, sim, com aquelas restrições, né, que a gente já tem se acostumado, mas hoje haverá culto sim, tá certo? Então, às 19h30, nós estaremos todos reunidos lá no nosso templo, tá bom? Como nós fizemos na semana passada e como vocês viram aí anunciando, nós vamos ter convidados para cantar pra gente, certo? E hoje, Dona Kátia, tá bom? Vou já fixar aqui o texto da nossa reflexão para vocês irem abrindo depois dos cânticos, tá? Então, Dona Kátia está aqui em Pinambaçu, está aqui comigo no meu escritório, e a gente vai cantar então 2 cânticos com ela, tá certo? Depois nós vamos orar e dar início ao nossa devocional. Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Que Deus seja louvado nesse dia do Senhor que Ele preparou para que estivéssemos prestando culto a Ele e recebendo dEle a direção de nossas vidas, né? Como sempre, o Senhor tem providenciado. Vamos cantar? Segundo a multidão das tuas
51, né? Cantaremos agora o mais conhecido, os irmãos de casa mesmo nos acompanhem em adoração. Amém, irmãos. Nós vamos continuar, né? Então, nosso devocional, como falei. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos partir para o nosso momento devocional. Tá? Só um minuto que eu vou botar o fone aqui para os irmãos escutarem melhor. Pronto. Estão me ouvindo? Pronto, deixa eu só me ajustar aqui e nós vamos orar, tá bom? Os irmãos já estão com o texto aí fixado de Apocalipse 4, tá? Nós vamos orar, então passar para o nosso momento devocional. Santo e bendito Deus, nosso Pai eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te agradecemos ao Senhor pela Tua graça nas nossas vidas, nós te agradecemos ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu. Pai Santo, por ter separado esse dia, Deus, para o nosso proveito também, para a adoração a Ti. Pai Santo, que nesse dia de descanso, que nós possamos deixar de lado todos os nossos deveres e nossas rotinas, ó Pai, da semana e nos concentremos, ó Pai, somente na adoração ao Teu nome, somente no serviço ao Teu reino, ó Pai, no amor uns aos outros.
Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para enxergar as maravilhas da Tua graça nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, juntamente com o auxílio do Teu Santo Espírito neste momento, ó Pai, para falar aos nossos corações, para, ó Deus, aplicar a Tua santa e bendita palavra nas nossas vidas. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 4, tá? O texto que nós iremos meditar, né? Antes, nós quero dar bom dia aqui para os nossos irmãos, Roberta, a Ellen, Eduarda, a Maria, a Lourdes, né? O reverendo John tá aqui com a gente também. Deus abençoe o reverendo aí, André Carvalho, Iracema, Kaique tá aqui, Alane tá aqui, Irã, a Gabi, a Andréa, né? Todo mundo que está assistindo a gente, Deus abençoe vocês. A irmã Cláudia tá aqui também. Deus abençoe vocês, continue sustentando na sua graça. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 4, tá? Nós não vamos, repito, como na semana passada, nós não vamos tratar de todo o capítulo detalhadamente. Yasmin está aqui dizendo que ela também. Nós não vamos tratar desse capítulo completamente, tá certo? A gente já fez isso nos cultos de doutrina na nossa igreja, na quinta-feira. A Carla também está aqui, bom dia. Então nós vamos ler esse texto, peço que vocês acompanhem nas suas Bíblias, que diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta a falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono também há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus e nosso, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir para uma pessoa orar, pode ser? Deixa eu ver quem está aqui. Vou pedir a Carla para orar. Pode ser, Carla? Deixa eu ver se a gente vai conseguir, né? Fazer essa conexão.
Bom dia. Ainda estou na cama. Bom dia. Vamos orar? Vamos. Vamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre, porque tu és santo, santo, santo. A tua palavra nos revela cada dia mais, ó Deus, a tua santidade. Cada dia mais, Senhor, na natureza, nós vemos revelado, ó Deus, a tua santidade. E hoje, no dia do Senhor, estamos aqui, Senhor, para te adorar, Deus, para te louvar, para engrandecer o teu nome, engrandecer aquele que é santo, santo, santo. E nesse momento, te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, use o teu servo como instrumento, Deus, nas mãos do Redentor, para falar, Deus, ao nosso coração, Deus. E que nós, ó Deus, como servos obedientes, estejamos com os nossos corações inclinados, ó Deus, a ouvir a tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos nesse dia e sempre. Amém. 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 Obrigado, Carla. Um abraço para os meninos aí, para Vilton, para as meninas. Viu? Um beijo. Tá certo. Beijo pra vocês. Tchau. Hoje eu tenho Amém, irmãos. Nós vamos então passar nosso devocional e eu gostaria de fazer uma pergunta para você meditar, certo? Para você, qual é o centro da sua existência? Qual é o centro do teu coração? O que é que ocupa o teu pensamento? O que é mais importante para a sua vida? Eu sei que se a gente tivesse, por exemplo, na igreja, se a gente tivesse, por exemplo, na escola dominical, todo mundo reunido e não aqui online, você diria, não, pastor, Deus ele é uma coisa mais importante para nós, Deus é a coisa mais importante para a minha vida, né? A coisa mais importante para mim. Mas, de verdade, né? A gente sabe, cada um tem os seus desejos, cada um tem os seus temores. Nós sabemos também que cada um tem os seus ídolos, né? Cada um tem os seus ídolos. Cada um fabrica para si ídolos, por mais que não sejam imagens, por mais que não sejam estátuas, por mais que não sejam figuras ou, enfim, coisas feitas pelas mãos dos homens. Mas nós temos ídolos que são produzidos pelo nosso próprio coração. Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma constante fábrica de ídolos, que dia após dia nós estamos fabricando ídolos para nós. Na verdade, nós precisamos destronar esses ídolos, né? Nós precisamos arrancar esses ídolos e isso deve ser uma tarefa diária. Isso deve ser uma luta constante. Nós temos vários ídolos, tá? Nós temos várias coisas que são mais importantes para nós do que o próprio Deus. Talvez os estudos sejam mais importantes do que Deus. Talvez o trabalho seja mais importante do que Deus para você. Talvez um bem material seja mais importante. Você se preocupa mais em ter ou não deixar de ter aquele bem do que adorar a Deus em todas as circunstâncias como Ele ordena. Talvez no trono que já está no seu coração, no trono que existe no seu coração, você tenha colocado inúmeras outras coisas no lugar de Deus. Eu citei trabalho, família, bens, tá? Mas existe um ídolo que é muito mais difícil de se destronar, que é o eu. Que é o eu. Nós somos os nossos próprios ídolos, nós somos os nossos piores inimigos nesse sentido. Nós somos aqueles que mais nos impedem de ver a Deus, de glorificar a Deus como Ele merece, de seguir a Deus como Ele merece ser seguido, como Ele precisa ser seguido, como Ele ordena que seja seguido, que seja adorado, que seja louvado. Nós somos o nosso pior inimigo. Muitas vezes a gente diz, não, eu não tenho tempo.
Eu não tenho nada, eu não tenho condições, eu não tenho forças, eu não tenho... Mas, peraí, desde quando foi você? Desde quando foi você na caminhada cristã? Desde quando a força foi sua? Desde quando o sustento foi seu? Desde quando a vontade foi sua? Porque não é. Nunca foi. A realidade é que nós partimos nós repetimos a mesma coisa que Adão repetiu dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não, a culpa é daquilo ali. A culpa é daquilo ali. Não é porque eu não pude, porque o tempo daquilo ali. Não, mas aquilo ali. E nós nunca assumimos o erro. Nós nunca assumimos a culpa pelo nosso pecado de dizer eu sou um idólatra. Porque eu não tenho Deus como superior na minha vida. Eu sou um idólatra. E aí eu pergunto, qual é o rei que reina no seu coração? Qual é o rei que se senta no trono do seu coração? Qual é o rei que controla a sua vida? E provavelmente, eu vou lhe dizer certamente, o que controla a sua vida, a desculpa que você inventa, certamente vai ser, provavelmente, melhor dizendo, vai ser o ídolo do seu coração. Porque eu tenho que fazer alguma coisa para meu filho. Porque meus pais não sei o que. Porque o meu esposo, a minha esposa, o meu namorado, a minha namorada. Porque os meus estudos não me deixaram fazer. Porque o meu trabalho não me deixou fazer. Eu não tive tempo de chegar cedo na igreja porque eu passo a semana toda trabalhando e no domingo eu estou cansado. Quem é o rei? Nas aulas do seminário sobre aconselhamento bíblico, o reverendo Douglas Lima, né, o nosso professor, então dessas disciplinas, ele disse o seguinte uma vez: vocês sabem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Vocês sabem que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se você é dele, pode ter certeza que ele não tolera os ídolos que estão dentro do seu coração. Então, ele vai tirá-los. Ele vai destroná-los. E se você se colocar contra isso, vai ser pior. Porque se seu ídolo for a sua família, ele pode tirá-la de você. Se seu ídolo for o seu trabalho, ele pode lhe deixar sem emprego. Se o ídolo for o dinheiro, ele vai te deixar pobre. Se o ídolo for até os seus filhos, talvez você os perca. Não necessariamente, obviamente, com morte e tudo mais, mas ele tira você do convívio, ele tira você da confiança que você tanto preza dos seus filhos e tudo mais, e assim como outros relacionamentos também. Se outra coisa é mais importante do que Deus no seu coração, e se você for servo do Senhor, certamente ele vai destronar esses ídolos. É por isso, meus irmãos, que Davi, ele se preocupa em pedir ao Senhor que ele mesmo sonde o seu coração. E quando nós vemos lá no versículo, no Salmo 139, que Davi diz assim, e vê se há em mim algum caminho mau, é ele dizendo, não, esse se aí não é de condicional, para Deus procurar e ver se realmente tem ou se não tem. Não é uma possibilidade de não ter, não, é Davi dizendo, olha, tem. Vê que há em mim caminhos maus e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, João, ao escrever esse livro, ele estava preso. João, ele tinha tido uma visão do Cristo glorificado, né? Nós vemos nesse primeiro capítulo dessa carta. Mas quando ele se volta para o quarto capítulo, depois de escrever as 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, ele olha para o céu e vê os céus abertos, né? As portas abertas nos céus, e Cristo o chama para ver. Cristo o chama para cima. E em espírito João vai até o céu. E lá, a primeira coisa que João vê é um trono. Ele vê um trono.
o centro da existência, o centro da vida, o centro da adoração, o centro de todo o universo físico, material, espiritual, o centro de tudo isso é um trono. E não é João que está sentado no trono, não é você que está sentado no trono, não são os seus filhos que estão sentados no trono, não é o seu marido, não é sua família, não é o seu trabalho, não é seu dinheiro, não é nada disso que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é Deus. Quem está sentado no trono é o Senhor. É tão forte essa visão que João tem do trono do Senhor e do próprio Deus, que ele certamente ninguém viu a Deus. E a única forma que ele consegue expressar a visão da glória e da majestade de Deus, da luz que emana do trono de Deus, é só comparação. É só em comparação. É alguém semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe. É alguém semelhante no aspecto ao sardônio. Ele não pode ser visto, mas a sua santidade revela a sua glória. Mas a sua justiça revela a sua glória. Ninguém pode vê-lo aos olhos nus, ninguém jamais viu a Deus. Mas a sua glória ela é vista. Moisés viu a glória de Deus. A luz que encandeceu os seus olhos. João viu, e ele viu exatamente onde ela está. No seu trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Comentarista William Hendrickson, falando sobre esse livro, ele vai dizer o seguinte, que o semelhante à pedra de jaspe, né, semelhante a diamante, João o descreveu dessa forma no intuito de mostrar que Deus é santo. Né, que Deus ele é todo santo, 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 como os anjos vão dizer no versículo 8, ele é santo, 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 como os anjos vão dizer em Isaías 6, ele é santo, 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 ele é triplamente santo, a sua santidade é tão santa que não pode ser mencionada, não existe palavras para dizer como Deus é santo e por isso usa-se a repetição, santo, santo, santo. Mas ele vai dizer também que essa santidade, ela produz justiça. E por isso ele é como o vermelho do sardônio. Aquele juiz que por ser santo não tolera o pecado. E também não tolera quem se opunha a ele. Ele é santo. Ele é santo. Meus irmãos, a pergunta que eu fiz no início, eu faço novamente. Quem está? Qual é o centro da sua vida? Qual é o centro do seu coração? O que é que lhe faz se mover todos os dias? O que é que lhe faz levantar todos os dias? O que é que você tem colocado no lugar de Deus? Saiba, todos os inimigos de Deus serão derrotados. Todos. As suas desculpas serão lançadas por terra. Seja qual ela for. Seja qual ela for. Trabalho, tempo, falta de tempo, doença, enfim. Ela será lançada por terra quando a santidade de Deus e a justiça de Deus se revelar. Ele é santo e ele é rei. Por mais que isso possa causar temor, e na verdade deve nos causar temor, nós devemos ficar atemorizados com a santidade de Deus, mas também deve nos causar a sensação de conforto e de esperança. Por saber que a santidade de Deus foi nos dada em Cristo Jesus, quando Ele mesmo nos vestiu com seu próprio sangue. Quando Ele mesmo morreu e nos lavou do nosso pecado, tirou a culpa que estava sobre nós e levou sobre si os nossos pecados, Ele mesmo nos tornou santos, como Ele fez a esses 24 anciãos do capítulo 4. Ele nos vestiu com a sua santidade, Ele nos vestiu com a sua justiça. Ele nos vestiu com as roupas do seu próprio Filho.
e nos tornou e nos torna até e completará essa obra de santificação até o dia glorioso, nos tornará santos assim como ele é santo. A semelhança dele nós seremos, não iguais, nunca, jamais, mas semelhantes a ele, santos como ele é santo. Nós seremos. E por causa dessa santidade que Cristo imputou às nossas vidas, por causa dessa santidade que Cristo aplicou às nossas vidas, por causa dessas vestes de quando nós estávamos nus e Cristo nos vestiu com a sua santidade, com a sua veste de justiça, cobrindo a nossa nudez do pecado. Por causa disso, somente por causa disso, é que nós podemos ter esperança. Esperança em saber que sim, Deus irá destronar todos os ídolos dos nossos corações. Nós nos moveremos, nós existimos por causa da vontade poderosa e gloriosa do Senhor. O livro de Apocalipse deve nos fazer temer e tremer ao Senhor cada vez mais? Sim, mas também deve nos fazer a nos dar esperança e conforto. Afinal de contas, foi esse o propósito do livro. Mostrar a esperança da glória de Deus em Cristo Jesus, que nos salvou, nos redimiu. Em Cristo, por causa de Cristo, nós temos paz em saber que a justiça de Deus continua todos os dias a agir nas nossas vidas. E mais, saber que quem está no trono também nos deve causar tranquilidade. Saber quem está no trono, quem está governando todas as coisas, deve nos causar a segurança, confiança, esperança. Deve fazer com que a fé que nós temos, que é dada por Ele, seja uma fé operante, em saber que nada foge do controle das suas mãos, que a doença que eu tenho enfrentado, que a doença que alguém possa estar passando, ela será administrada pelo próprio Deus. Ela será conduzida pelo próprio Deus. A adversidade, a provação, a luta, o sofrimento, inclusive, eles são instrumentos de Deus para as nossas vidas, para o nosso aperfeiçoamento. É certo, nós devemos também tomar consciência disso e usar esse sofrimento, essa provação para crescermos, para sermos aprovados por Deus nessa aprovação, porque se nós nos rebelarmos contra Deus ou se nós nos fecharmos na nossa idolatria, na nossa própria vida, nós apenas definharemos. Mas ao Senhor, se nós confiarmos no Senhor, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós nos direcionarmos ao Senhor, enxergarmos como João enxergou, os céus abertos e o trono do Senhor do universo no centro de toda a existência, controlando todas as coisas, nós teremos paz, uma paz em meio à provação, uma paz em meio à tempestade, nós estaremos seguros no olho do furacão que está em volta. Nós saberemos que pandemia pode vir, pode ir embora, pode voltar, pode reaparecer, e não importa, Deus está no controle. Deus está sustentando com as suas mãos. A nossa responsabilidade é agir nesse sustento, é agir nessa condição, mas nunca duvidando do poder daquele que está sentado no trono, nunca duvidando da sabedoria daquele que está sentado no trono, nunca duvidando da bondade, da misericórdia e do amor daquele que está sentado no trono. Não é qualquer um que está sentado no trono. Não é um ídolo produzido pelo seu coração, pelo meu coração, pecador, imperfeito, caído, um coração de pedra. Mas é o Senhor Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que chamou todas as coisas à existência ainda na eternidade, e depois que criou na sua própria mente todas as coisas, como diz o versículo 11, depois de ter chamado todas as coisas à existência ainda na eternidade, ele fez realizado no tempo, porque ele é poderoso para fazer. A sua voz traz vida. A sua voz traz segurança. A sua voz traz santidade.
Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos confiar na sua voz. Tem uma frase de Lutero. Eu confesso para os irmãos que eu não estou lembrado muito bem. Eu vou ver se eu encontro ela aqui rapidamente. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu poderia ir. Lutero disse isso. E nós precisamos entender que esse é o único lugar que nós podemos correr. Na verdade, não é o último, mas é o primeiro lugar. Nós devemos correr para as Escrituras Sagradas. Nós devemos correr para a nossa oração diária ao Senhor. Pedir ajuda para destronar os nossos ídolos. Pedir ajuda para que nós possamos confiar cada vez mais nele. Pedir ajuda para que nós possamos crescer na santidade. Pedir ajuda para negar a nós mesmos. Pedir ajuda para mortificar a nossa carne. Pedir ajuda para matar os nossos desejos. Pedir ajuda para assassinar as nossas vontades. Para que nós possamos viver única e exclusivamente Deus em nós. Única e exclusivamente Cristo em nós. Única e exclusivamente o Espírito Santo em nós. Negando e deixando de dar desculpas. Negando e deixando de arranjar culpados. Mas reconhecendo. Como diz o salmista. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa necessidade, reconhecer a nossa incapacidade e suplicar, nunca duvidando de quem está no trono. Essa pergunta, meus irmãos, que eu fiz no início e repeti agora há pouco, não é uma pergunta para você fazer para vocês somente nesse momento. Mas todos os dias, quando você abrir os olhos, quando você acordar, quando você se levantar da cama, faça essa pergunta. O que é que me move? Qual é o meu objetivo? Qual é a razão pela qual eu existo? A razão pela qual nós existimos deve ser a glória de Deus. O desfrutar das bênçãos de Deus. Adorando e glorificando o seu santo nome. Essa é a única razão. Essa é o único motivo que deve nos fazer levantar, trabalhar, comer, ver a nossa família, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Depois nós vamos cantar um outro hino à nossa irmã Kátia. Tá bom? Peço que você feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez. Por entendermos, ó Pai, quem está no trono. Por entendermos, ó Senhor, quem é o centro, não apenas das nossas vidas, mas quem é o centro do universo. Saber que o Teu nome deve ser glorificado. Saber que em Ti nós devemos descansar, em Ti nós devemos confiar. Saber, ó Senhor, que qual é o propósito da nossa criação. Saber qual é o propósito da nossa vida aqui na Terra.
nós vamos cantar. Tá. Depois dessa palavra tão preciosa para as nossas vidas, vamos louvar o Senhor, né? Exatamente exaltando esse Cordeiro Santo que tem se manifestado em nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Um abraço a todos os irmãos que estão presentes hoje aqui e a toda a igreja de Pinambaçu. Irmãos, nós vamos orar mais uma vez, tá? Encerrando sim esse momento. Peço que mais uma vez você feche os seus olhos. Pai, obrigado ao Senhor por esse momento devocional. Obrigado ao Senhor pela presença da nossa irmã Cátia. Obrigado, Senhor, pelos louvores que nós cantamos aqui. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos foi deixada. Pelo Teu Santo Espírito, ao Senhor, que nos auxiliou nesse momento. Eu te peço que o Senhor continue, ó Pai, a agir nas nossas vidas através dele, aplicando a Sua palavra aos nossos corações e nos fazendo, ó Deus, a cada dia mais crescer no conhecimento da Tua palavra para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa o nosso culto que teremos logo mais à noite e que a Tua graça seja conosco durante esse dia. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém. Irmãos, então, como eu falei, nós estamos encerrando e à noite nós nos veremos mais uma vez. A transmissão do culto, mais uma vez, será pelo Facebook, né, pelo meu Facebook. Os irmãos que não puderem ir por algum motivo, né, sejam do grupo de risco ou não, mas poderão nos acompanhar pelo Facebook, tá certo? E também nós traremos novidades em relação
a nossa continuidade dos trabalhos presenciais. Nós desejamos continuar, mas precisamos também atender às solicitações, os requisitos, né, de segurança para a nossa própria saúde, né, para a saúde dos nossos irmãos. Entendemos que sim, o Senhor está no trono, controlando todas as coisas, mas exatamente por isso nós não podemos desafiá-lo, certo? Não podemos desafiá-lo também, tá bom? Então nós vamos conversar hoje e certamente à noite nós traremos mais novidades para vocês, tá bom? Mas Deus nos abençoe, Deus continue cuidando de nós, continue nos dirigindo na sua graça e que nós possamos continuar adorando e exaltando o seu nome, tá bom? Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus quiser.